uma vez eu tava passando um momento difícil, pessoal, da vida, assim, eu tava fazendo um show que eu fiz um pouco no automático. E, cara, aquilo me marcou tanto, cara. Eu disse, cara, isso não é justo com quem tá te assistindo, não é justo com quem tá do teu lado, não é justo com a tua história e com a tua caminhada até aqui. Hoje, o nosso convidado é um daqueles músicos que transformaram paixão em profissão e fizeram da música uma carreira construída com talento, estudo e muita consistência. Natural de Porto Alegre, o Felipe começou a ter contato com a música ainda na infância. Passou pelo piano, cavaquinho, violão, descobriu cedo a guitarra e ainda adolescente já tocava em bandas, dava aulas e produzia trilha. Depois vieram a faculdade de música, a formação em produção musical e uma trajetória que une palco, estúdio, composição, produção e ensino. Ao longo dos anos, dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira e hoje não, há 9 anos, integra a banda que acompanha Humberto Gessing. Então, aproveitando a passagem deles aqui por São José dos Campos, durante mais uma turnê, conseguimos tirar ele um pouco do palco, pegar algumas horas dele para trazer para cá pro estúdio e gravar esse podcast especialmente para vocês que estão nos assistindo. Então, hoje, no Qual a Boa Podcast, é um prazer te receber aqui, meu amigo Felipe Rota. Os brinquedos já eram instrumentos. Eu, bem criança, assim, ficava tocando uma bateria ou um piano que tinha, e sempre com a questão da música, assim, sabe? E casas antigamente tinha um canto que era dos discos, né? Então, se eu ia na casa de um tio, qualquer lugar, eu ia pro lugar onde tá pra ver os discos que aquela pessoa tinha. Naquela época, eu acho, parando pra pensar aqui, estimulava muito mais você tirar de ouvido, porque a gente não tinha tanto acesso. Não. Fazia música de manhã, de tarde eu dava aula particular, né? Noite. E de noite eu fazia faculdade de jornalismo e saía a tocar. E aí depois eu ainda tocava. A impressão que eu tenho ouvindo a sua história é que você vive um sonho, assim. Hoje você toca com os caras que você escutava, você cruza, um dos caras que te inspirou a tocar guitarra é amigo do cara hoje de palco, que é o Herbert. Você vive um sonho? O que é aí? Como é isso pra você, cara? É como você tem consciência? Tô exatamente onde eu sonhei, mas tudo que eu faço hoje eu almejei, entende? Eu sempre vou dar um jeito de tocar, entende? E sempre dei, e nunca me faltou. E nunca me faltou. E tem gente que fica reclamando. Hoje você encontrasse aquele garoto lá atrás que pegou uma guitarra pela primeira vez, o que você diria pra ele? Mas Então hoje eu recebo aqui no Qual a Boa Podcast o meu amigo Felipe Rota. Seja bem-vindo, Felipão. Pô, cara, obrigado pelo convite. E obrigado por aceitar o convite, estou muito feliz. Fazia tempo que a gente estava tentando, né, que batesse a agenda, né, cara? Que bom que agora deu certo. Quando eu comecei esse projeto, eu já mandei mensagem para ele e falei, Felipão, estou começando um projeto de um podcast e eu queria muito que você participasse, porque acho que a ideia do podcast é mostrar que o empreendedorismo, né, vai bem além do tradicional, né? Então, eu já gravei com o médico é um empreendedor, ele tem a clínica dele, ele tem os negócios dele. E hoje nós vamos falar do músico, né, cara? Sobre a vida do músico, ele tem que empreender, ele tem que se vender, ele tem que produzir as coisas dele. Tu é o teu trabalho, né? Então, exatamente. Isso, né? Tem que saber entender o mercado. E às vezes a gente vai aprendendo com a vida. Às vezes é natural da pessoa, às vezes tu vai aprendendo no dia a dia mesmo, né? Mas é importante tu entender o mercado, entender a si mesmo também, né? Quais são tuas potencialidades. Perfeito. Como é que tu vai te vender enquanto por produto, porque você é o seu próprio produto, teu próprio produto, exatamente. Que legal. Nós vamos falar disso, mas eu quero começar um pouquinho de história, né? Eu fiz a apresentação dele, vocês verem quanta coisa ele faz, o quanto já fez. E aí, cara, até na sua apresentação, quando a gente começou a fazer um estudo, entender melhor ainda a sua história, cara, desde cedo você entrou na música. A família vem de músicos? Como que você começou na música? Não, a família não vem de músicos. A questão de tocar instrumento começou comigo, assim, mas a minha família é apaixonada por música. Minha mãe é artista, minha mãe é diretora de teatro, escreve, pinta. O meu pai sempre gostou muito de música, né? Se for puxar até antes, o meu tio, por parte de mãe, é ator. E o meu avô, até que faleceu recentemente agora, era um apaixonado por música, por literatura. E eu, desde pequeno, uma veia artística grande já da família. Exatamente, mas o meu avô... Mas nunca ninguém trabalhou, nem tocou nenhum instrumento. Isso começou comigo mesmo. Não, foi uma coisa que eu nem me lembro como é que era antes, porque os meus brinquedos já eram instrumentos. Eu, bem criança, assim...
ficava tocando uma bateria ou um piano que tinha, e sempre com a questão da música, assim, sabe? E eu me lembro naquela época, uma coisa que eu sou grato de ter nascido ainda nessa época que pegou vinil, que pegou pré-internet, assim, porque eu tenho lembranças profundas, assim, eu lembro de ir na casa das pessoas, assim, quando eu estava com meus pais visitando algum lugar, e as crianças estavam brincando, fazendo alguma coisa, e as casas antigamente tinham um canto que era dos discos, né? Então, se eu ia na casa de um tio, qualquer lugar, eu ia pro lugar onde estava para ver os discos que aquela pessoa tinha. Ficar viajando nas capas. Mas eu tô te falando, minha irmã era nascida, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, é uma coisa, uma paixão mesmo, de ficar olhando disco, de sempre escutando. A minha mãe sempre gostou de colocar a música, a mãe sempre puxou muito mais para MPB, o pai era mais do rock. Então a mãe, eu criança, cantava Chico Buarque para mim, que legal. cantava. Eu trago essa coisa desde sempre, assim, né? Essa paixão pela música e de brincar com instrumentos, né? Eu comecei no piano mesmo, de ouvido. De ouvido? Mas você tinha piano em casa? Sua mãe, alguém? Eu tinha um piano bem infantil, depois eu ganhei um teclado. E, cara, eu ia viajar, eu levava o teclado. Sabe? Era o brinquedo da viagem. Eu ficava escutando música na TV e tocando de ouvido, Aí depois eu vinha tocar cavaquinho, depois fui pro violão, depois eu... Mas isso já com aula, daí não? Nunca, não. Não, você foi tudo sozinho. No violão eu cheguei a fazer algumas aulas no início, assim, tipo, poucos meses, assim, pra aprender os acordes, assim, mas meu professor, ele era um cara muito legal, assim, mas eu fiz algumas aulas com ele, depois ele começou a faltar, e aí eu segui sozinho, assim, sabe? Cool. Com as revistinhas de cifra que tinha na época. Isso, cara. Lembra? E eu me lembro, assim, o Helder é um grande amigo meu, assim, eu lembro, assim, da gente de ligar, assim, pro fixo, assim, cara, descobrir um acorde ou uma escala, ir de bicicleta, um na casa do outro. Que massa. Mostrar. E o caderno tem até hoje, que eu aprendi a tocar, eu tenho até hoje, aquelas pastas para botar com plástico, para colocar folha. Cara, eu fiz o meu próprio livro, que era assim, coisas que eu anotava à mão, um xerox que eu fazia aqui, uma coisa cortada de alguém que foi pro exterior e trouxe uma guitar player e tu ia juntando aquele material, então eu tinha uma pasta que é do como eu aprendi, assim, né, quando fui pro violão pra guitarra. Que massa. Eu ia juntando informação e colocando naquela pasta. Cara, você me fez entrar num flashback agora. Eu lembro, quando eu comecei a arranhar o violão, lembro que eu comecei a tocar violão, resumindo, porque o entrevistado aqui é você, mas um amigo meu falou, cara, eu tô indo morar no Japão. Ele tinha um de Georgia lindo, assim. Quer comprar meu violão? Na época ele vendeu baratinho, assim. Eu falei, quero. Eu não sabia tocar. Aí eu comecei a querer. E a internet tava começando, assim. Isso aí era 98, 99. E aí, cara, no meu trabalho, porque em casa eu nem tinha impressora. Olha só, no meu trabalho, ainda bem que eu já não tô mais, a ação ia ser demitida. Eu entrei, não sei se era Cifra Club, eu não lembro que site que era de cifra. E eu imprimi todas as cifras do Engenheiros de longe demais das capitais até Minuano, que só tinha até o Minuano. Imprimi todas as cifras, comprei uma pasta dessa e fui pondo cifra por cifra pra arranhar. Na época era assim, né? Não era a facilidade que era hoje, né? Exatamente. Então o ouvido, até naquela época, eu acho, parando pra pensar aqui, estimulava muito mais você tirar de ouvido, porque a gente não tinha tanto acesso. Não tinha. Hoje tem uma aula devagar no YouTube que você vai pegando. Eu fui ter afinador muito depois, eu afinava pelo telefone. Pelo telefone. Era o lá, E é bacana, assim, tinha que ter pego essa transição, assim, porque me marcou muito, cara. Então, quando tu tinha um disco que tu ganhava, comprava, alguém te emprestava, tu furava aquele disco. Era o que tu tinha para escutar, né? Então, isso me marcou muito na infância, assim, e era sempre uma busca solitária, inclusive. Eu me lembro de, às vezes, do meu colégio, quando eu estava indo para casa, assim, às vezes eu parava no centro, quando eu voltava de ônibus, às vezes eu parava no centro e, cara, ia sozinho em sebo, loja de disco, e ficava horas lá, todo mundo me conhecia e deixava de escutar um pouco, né? E ficava namorando um tempo, um disco até legal. comprar, Demais, né? ou um livro até comprar, aí tu comprava e tu ficava em casa, né? Então, Isso em Porto Alegre? Não, isso em Pelotas. Em Pelotas. Você nasceu em Porto Alegre e foi para Pelotas? Nasci em Porto Alegre e meu pai foi trabalhar em Pelotas. E aí me criei em Pelotas, fiquei lá acho que até 19, 20, eu acho. Tá. E aí saí de lá e foi para Porto. E aí fui para Porto. Primeiro eu saí de lá para seguir estudando música nos Estados Unidos, né? Você estudou onde lá? Eu estudei em Los Angeles. Legal.
Aí estudei em Los Angeles, e aí voltei de Los Angeles. Foi a primeira vez que você estudou música? Não, eu estudava... Eu comecei a estudar... Sim, eu sempre... com escola, com curso foi a primeira vez? Até aí Não. você era autodidata? Não, como que foi? Eu sempre fui autodidata, aprendi em casa. Mas eu comecei a estudar, porque quando eu estava acabando o colégio, eu já trabalhava com música e tudo mais. Até isso aqui não foi... Essa escolha aconteceu meio que... A vida foi direcionando, assim, né? Eu tinha ali meus 15 anos, foi o meu primeiro trabalho com música, assim, antes de tocar com banda. Eu dei aula numa escola infantil. Eu tinha 15 anos, né? Já tocava, assim, comecei a tocar com algumas bandas. Até aí nunca fez aula? Não. Eu fiz... Foi sempre autodidata? Tudo sempre autodidata. Fiz nas primeiras aulas de violão. Isso que você comentou, mas só assim. Fiz poucos meses, assim, com o Leandro, o professor, um cara muito legal, com quem eu troquei muita ideia. A gente começou, ele me ensinou os primeiros acordes, assim, e aí ele parou de ir e tal, não sei o quê. Você falou, aí eu comecei, eu não vou parar. Aí eu comecei, o que eu sabia no teclado, tentava botar pro violão e seguir de ouvido e revistinha e trocando ideia com um amigo. Mas foi uma busca solitária, assim. Sim, legal. Até eu não tinha com quem tocar muito. Aí tinha um amigo, o Pedro, que era meu vizinho, assim, amigo da família, que tinha uma bateria. A gente tocava só violão e bateria, ou guitarra e bateria. Até que eu comecei a ter banda, comecei a tocar bem jovem, já fazia noite lá. Caraca. Bem no 15, 16 anos já fazia noite. Aí na guitarra já. Aí na guitarra, tocando com banda de gente mais velha que eu, assim. E já tocava na noite, comecei a tocar legal, começou a ter oportunidade... Tinha que ter autorização do pai e da mãe para ir tocar? Exatamente. Não, inclusive um pai foi no fórum me autorizar para eu fazer carteira de música, porque eu era menor de idade, né? Naquela época eu precisava ter carteira para tocar, né? E eu já tocava e, cara, eu comecei a tocar e teve a oportunidade de começar a dar aula para algumas pessoas. Aí comecei a dar aula particular de música, tocar com banda. Comecei a dar aula numa escola infantil lá, que o meu papel era... Sabe essas festas que tem em escola infantil? Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Aí eu preparava as crianças, ensaiava as crianças... As musiquinhas infantis. Então e aí eu já trabalhava, cara. E aí você já estava fazendo também, compondo para teatro? Aí, logo, mais ou menos na mesma época, minha mãe era diretora de teatro, na mesma escola onde eu estudava. E aí eu comecei a compor trilha para as peças dela. Então, quando eu vi aquilo que começou simplesmente por uma paixão, né, de infância, da música e tal, de querer tocar o instrumento para me expressar. Sempre teve uma coisa de querer me expressar, assim, de querer tocar. Sempre que eu peguei um instrumento foi já para compor algo. Legal, cara. Sabe? Eu nunca gostava de tocar as músicas que eu gostava, que eu escutava e tal. Mas essa música sempre foi uma coisa do criativo, assim, sabe? Quando eu vi... Quando você percebeu, sabe, que a música não ia ser mais um hobby, assim? Que você fala, cara, é foi isso? Foi nessa época, acho nem nessa época ainda, cara. O que aconteceu foi que quando eu vi, eu comecei a ganhar dinheiro. A ganhar dinheiro com isso. Eu comecei aquela paixão de infância, comecei a tocar com banda, cara, fazer 2, 3 shows por semana, sei lá, com bandas diferentes. Cara, ganhava uma grana que pra mim, na minha época, era muito... Maravilhoso. Tipo, meus colegas de banda que viviam disso. E eu ainda morava com meus pais, ganhava dinheiro fazendo show, estava ganhando dinheiro dando aula, sabe? Já compondo as trilhas para as peças da minha mãe. Quando eu vi, cara... Pô, tô ganhando dinheiro com uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho que eu tô sabendo fazer bem. E aí surgiu tem que acabar o colégio, tem que fazer vestibular, né, cara? O que eu vou fazer? Até então eu já tinha pensado em fazer arquitetura, eu adorava ficar fazendo planta baixa de casa, desenhava a faixa, meus cadernos, assim, do colégio, eu desenhava uma faixa, assim, depois ficava imaginando como seria a planta baixa daquela casa, gostava de desenhar, gostava de escrever. Sempre mais pra arte, né? Sempre mais pra arte. Quando chegou a época de fazer vestibular, tem que fazer... O que eu vou fazer, né? E aí, cara, acho que vou fazer música, mas aí eu queria fazer jornalismo, porque eu queria escrever sobre música. E aí fiz jornalismo, só que para entrar na faculdade de música, o que acontece? Tu já tem que fazer teste de aptidão. E eu fui entrar lá na UFPEL, em Pelotas, voltado ao violão erudito. Então... Cara, tinha que saber já ler partitura, tocar 2 peças eruditas para entrar. É o vestibular da parada. Exatamente. Teste auditivo, rítmico, né? De ter que escrever. E eu
tocava sozinho em casa, eu não sabia essas coisas. Aí eu fui estudar para me preparar pro, entendeu? Que foi no exterior ou não? Não, para estar na Federal em Pelotas. Tá. No violão, na faculdade, que é voltada no Sim. violão erudito. Para entrar na faculdade, tava acabando o colégio, vou fazer vestibular. Tá. Aí eu, para entrar na música, o jornalismo só fiz vestibular e entrei. Mas para fazer para música, tinha que me preparar para o teste de aptidão. Então eu fui estudar aquilo tudo que eu tocava, que eu não sabia muito o nome. Então eu comprei o livro do Almir Shediak, dos 2 livros dele. Nossa, e comecei a estudar. Tem que querer muito mesmo, hein? Tudo sozinho. E aí alta motivação. E aí o Maurício, que era um amigo em comum lá, ele tinha se formado no violão. Eu comecei a estudar sozinho e disse, cara, quero fazer o teste de aptidão, eu quero entrar na faculdade. E ele, não, cara, aí fiz 2 meses de aula com ele, antes do vestibular, para mostrar o que eu sabia e tal. E aí ele me passou umas partituras, eu aprendendo a ler, né? Tipo, para me preparar para o teste. E fiz 2 meses intensivos com ele para me preparar para a prova. Aí passei, deu tudo certo e entrei na faculdade. Eu fazia música e jornalismo. Ao mesmo tempo. Fazia música de manhã, de tarde eu dava aula particular, né? De noite. E de noite eu fazia faculdade de jornalismo. E saía ainda a tocar. E aí depois eu ainda tocava. Na quarta, quinta, sexta, saía e tocava. E você se formou nas 2? Aí o que acontece? Quando eu estava, acho que talvez no 4º semestre, mais ou menos, até 3º semestre, talvez, de jornalismo e música. Cara, eu curtia a faculdade de música, mas eles te cobravam muito para passar na prova, e quando chegava na faculdade, começava a cair o nível. Tipo, tu começava lá de baixo, entendeu? Antes do que foi requerido na prova, entende? E aquilo me desmotivou, e eu adoro violão, adoro erudito, mas eu não queria algo só direcionado a isso, entendeu? E a questão, eu via quais que seriam as minhas possibilidades profissionais se eu seguisse naquela faculdade. Entendi. Eu comecei a me desmotivar com o jornalismo porque eu via mais possibilidades profissionais, pelo menos para mim na época, em seguir na música do que seguir no jornalismo. Então eu já tinha na cabeça que eu ia deixar o jornalismo e focar mais na música, que eu já comecei a entender o mercado, inclusive de viabilizar a minha vida financeiramente. Eu já me sentia independente, entendeu? Sim. De não precisar já ter o meu dinheiro, ter o meu trabalho. Isso aí já é a cabeça de empreendedor, né? Do que a gente está falando, né? Você já começa a entender para onde, qual que é o meu nicho, o que eu faço bem, onde eu vou focar. E o meu foco era a independência, entendeu? Eu já tinha lá 18 anos, 17, 18, eu já ganhava meu dinheiro. E já via na música, cara, posso dar aula, fazer trilha, tocar com banda. E eu via que se eu seguisse aquele direcionamento só ali da faculdade, voltado ao erudito, e a questão de licenciatura, eu ia me formar e eu ia dar aula, ou daqui a pouco, sei lá, ser concertista, eu ia ficar muito fechado no nicho, assim, e eu queria ampliar, sabe? E aí eu comecei a querer fazer algo mais contemporâneo, assim, sabe? Foi aí que eu quis ir para os Estados Unidos para estudar, porque a faculdade lá era contemporânea, mais aberta, eu veria coisas diferentes. Aí eu parei o jornalismo, fui para lá fiz a prova à distância, assim, né? Fui aceito na escola. Foi bacana que quando eu cheguei lá em 2007, eu fiz uma prova na chegada, assim, aí já me adiantaram, já comecei do segundo módulo, entendeu? Legal, você já estava mais avançado. Porque como eu tinha me preparado a questão tipo de partitura, de harmonia, essa questão mais técnica para entrar na faculdade na Federal. Eu já estava... Já comecei no módulo 2, que foi bacana, assim. Aí estudei lá, foi muito bacana, me graduei, e aí eu voltei para o Brasil, já com foco em... Você ficou quanto tempo lá? Cara, eu fiquei lá, foi 2007, 2008. Que faculdade que é? Foi o Musicians Institute, em Los Angeles. Que legal, cara. E lá, cara, eu tentei beber o que eu não tinha aqui, sabe? Eu tentei estudar um pouco mais de jazz, ou pegar aquela que eu não conseguiria aqui, porque aqui eu já tinha trabalhado com música brasileira, eu tinha tocado... Você foi beber da água gringa mesmo. Então eu fui tentar lá buscar informação que eu não conseguia, que eu não tinha aqui. Legal. E a vivência pessoal, assim, sabe? Total. Lá eu compus trilha, lá eu dei aula. Caramba. Eu toquei com banda, sabe? Então... Foi uma baita experiência. Em outra língua, né? E chegar lá, o nome dos acordes, das escalas, as coisas que eu sabia lá, tudo tinha um outro nome, tudo né? Então foi uma experiência muito rica, assim. Que legal, cara, que legal.
E quando você foi pra guitarra, eu tenho muito amigo que toca e tal. Normalmente tem um marco, um ponto que eles falam, cara, foi aí que eu falei, é isso que eu quero pra vida. Tem um amigo meu que ele fala, cara, eu tava assistindo Fantástico, aí a hora que apareceu o clipe de November Rain, o Slash tava solando na frente da igreja lá e tal. Eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. E eu comecei a tocar. Teve alguma coisa pra você, assim, um marco, alguém, um guitarrista, um guitar hero que te inspirou e você falou, cara, é isso? Ou naturalmente foi acontecendo? Cara, eu sempre tive uma coisa com a música, assim, com a música em si, sabe? Nunca foi uma questão do tipo. De alguém? Do instrumento, assim, sabe? Instrumento, até hoje, raramente eu toco guitarra em casa. Você toca tudo, né, cara? É verdade. Eu só toco guitarra se eu tenho que gravar, ou se eu tenho que tirar, ou se eu tenho que me preparar algum material, porque fica naquela corrida de dia a dia, assim, sabe? A primeira coisa, cara, que me marcou foi o piano, assim Foi mesmo. o piano. E depois foi o chorinho, um cavaquinho, sabe? Mas criança, cara, o que me marcou o som de guitarra foi o Herbert Viana. Ah, que legal. Foi o Herbert Paralamas. Tipo, foi o som dele, a forma de tocar, né? Depois foi muito a guitarra brasileira primeiro, sabe? O Herbert Viana, o Frejá, o Pepeu, assim, sabe? De escutar e reconhecer o som da guitarra. Logo depois disso, eu lembro que meu pai escutava Pink Floyd, Dire Straits, assim, e aí isso me pegou também na época. Mas eu me lembro que pegou primeiro de entender, cara, o que é esse som, aquela coisa Que timbre, que dá assim na veia. feeling, criança, arrepia. Foi o Herbert Viana. Que legal, cara. Você já falou isso pra ele? Já tive o prazer de falar isso mais de uma vez, inclusive numa situação muito boa, muito interessante, assim. Eu ia tocar. Hoje em dia a gente se cruza, a gente conversa com o pessoal do Paralamas seguido, assim, mas das primeiras vezes que eu cruzei com eles, quando eu estava tocando com o Humberto, a gente ia dividir o show, o Paralamas ia tocar antes. Eu, animado com isso, fã do Herbert Viana, tipo, uma semana antes, postei um vídeo tocando um solo dele. Aí, quando a gente chegou no camarim, eu e o Rafa, para falar com eles antes do show, o Helder, que é o irmão do Herbert, era o técnico de guitarra dele na época, disse, cara, tem que mostrar pro Herbert que legal que foi. Ele tinha visto. O vídeo, não sei o quê. Eu fui lá e mostrei o vídeo pro Herbert e ele adorou, cara, que vibrato bonito. Eu disse, cara, porque o que sempre chamou atenção foi o vibrato dele. Ele disse, cara, aprendi contigo, cara, de escutar o teu vibrato. E ele, que guitarra tu tá usando no show hoje? Peraí que eu vou te mostrar. Eu fui lá, busquei a guitarra e aí pedi pra ele assinar. Que e massa. aí ele assinou atrás da guitarra, tenho ela até hoje. E ficamos conversando. E o que é bacana é que depois que acabou esse papo, eu fui tocar com o Humberto, a gente abriu o show na época com Infinita Highway. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim... queria fazer uma homenagem pro Herbert. E a primeira parte toda de Infinita Highway, enquanto a gente tocava, eu pensando, cara, vou meter o solo de Lanternas Afogadas aqui na Infinita Highway. Foda-se, cara. Desculpa, não sei. Manda ver, aquilo azar, dane-se. Tem aquela tradução Herbert Richards, né? Dane-se, seus bobocas. E aí eu, cara, vou fazer o solo. E eu fazendo conta de cabeça, em que tom que é uma, que tom que é outra. Eu cara, vou encaixar. Aí chegou na hora e eu fiz o solo de Lanternas dos Afogados. E ficou bacana, assim, aquela coisa de improviso, assim. Aí, tem gravado isso? Eu queria muito ver. Tem gravado. No que eu acabei o solo, eu tô tocando e eu olho pro Rafa e o Rafa fica assim, fazendo sinal com a baqueta. Apontando pro lado, olha ali, e eu não entendendo aquilo, olha ali. Cara, quando eu olho pra trás, o Herbert tá atrás do meu amplificador, me mandando beijo, assim. Putz, arrepiei. Olha, tô arrepiado. Mas, tipo assim, cara, foi aquela coisa assim, história. de destino, assim. Eu fui lá, conversei com o meu ídolo, ele assinou a minha guitarra, eu botei o solo dele na música. E ele tava vendo. E ele tava vendo, eu, caramba, cara, parece roteiro. Se é roteiro de filme, tu diz que é muito batido. Aí, quando eu saí do palco, o irmão dele, o Helder, veio me dizer, cara, você não vai acreditar. Porque tinham colocado a rampa para ele, por causa da cadeira, né? Para ele fazer o show antes. E já tinham tirado e colocado a escada, né? E a rampa era por um lado do Rafa, assim. E disse que depois que eu saí do camarim,
Que ele disse, eu quero ver ele tocar, eu quero... E pediu pro pessoal botar a rampa pra ele ir no palco, que ele queria me assistir do palco. Olha que legal. E aí ele fez o pessoal colocar a rampa no meu lado pra ele... Pra ficar ali atrás, ficar atrás, sentindo a válvula do... E ficou ali escutando, né, o início do show. Que e legal. Coincidentemente eu toquei a música dele. Nossa, que animal, cara. É. Eu quero até entrar nesse assunto. Uma vez a gente conversou e você me disse que, menino ainda, né? Que um dos primeiros álbuns que você começou a ouvir foi, se eu não me engano, Tchau Radar, não? O primeiro foi o 10 mil. 10 mil. Foi o 10 mil, foi o primeiro que eu comprei. Que era a formação do Tchau Engenheiros. Radar, um dos primeiros álbuns que... O primeiro que eu tive, isso foi muito bacana do meu pai, cara. Eu tava sempre escutando os discos dele, assim, e sábado de manhã eu me lembro que eu acordava, porque o som ficava no quarto deles. Aí o pai tava trabalhando, a mãe fazendo as coisas dela, então sábado de manhã eu ia no quarto dele e ficava uma coisa assim, sentado no chão, escutando música. Um sábado de manhã, não sei o que deu, até tentei perguntar pro pai isso. Ele chegou, sábado de manhã, em casa e me disse, cara... Tu acha que tu tem que ter um disco teu? Ele se liberou mais cedo, trabalho, vamos lá. É aquela coisa assim de pai e filho. Que legal. Vamos lá, vamos comprar um disco pra ti. Vamos, cara. Caramba. Vai ser meu primeiro disco. E aí a gente saiu, a gente morava num apartamento perto do centro, lá em Pelotas, saímos caminhando. Eu e ele, assim, fomos a pé até o centro, ver que legal o insight que ele teve. E aí vamos escolher um disco pra ti. E a gente olhou os discos juntos, olhamos os discos juntos. E aí ele me comprou o Nove Luz do Paralamas. Do Paralamas. Era aquela capa azul, no caso... Exatamente, cara. E aí eu pirei nesse disco. E aí foi o primeiro do Paralamas. Aí depois, uma vez a gente viajando, a gente estava em Porto Alegre, e aí, vamos comprar um disco pra ti, vamos. E aí eu comprei o 10 Mil Destinos. E aí também, aí pirei de novo, porque eu já tinha me apaixonado pelo clipe de Eu Que Não Amo Você. Aquilo me chamou a atenção, mas na verdade tem uma lembrança, que é a primeira que eu tenho do Berto, que é antes disso. E me marcou muito. E a questão, eu tenho uma coisa com letra, sabe? Me presto muita atenção em letra. E até uma coisa triste, que tem muitos artistas que deixam isso de lado, né? Pensando na questão da música. Eu me lembro a primeira vez que eu escutei Terra de Gigantes. Era um programa de TV, eu morava num apartamento ainda, um programa de TV, entrou um Humberto, acho que era uma SG, assim, cantando Terra de Gigantes. E eu, cara, aquela letra, eu era muito novo, mas aquela letra me levou para um outro lugar, assim, sabe? A forma dele comunicar, o tipo de escrita, assim, eu acho muito fora da curva do que rolava quando tu ligava o rádio, entendeu? E aí a segunda lembrança é o clipe de Eu Que Não Amo Você. Mas quando eu ganho... Comprou 10 mil. Comprei 10 Mil Destinos. E eu fiquei com o nome na cabeça, sabe? Caramba. Aí quando o pai disse, vamos comprar outro disco pra ti. Foi o 10 Mil Destinos. E, cara, eu pirei no disco. E dali eu escutei Você começou a voltar. Comecei a voltar. Exatamente. E nessa época, bem quando eu tava curtindo muito, assim, Engenheiros, o Protásio, que é um grande amigo, a gente trabalha junto, ele me mostrou no Filmes de Guerra, que ele era apaixonado pelo Filmes de Guerra, que era o que eu não tinha escutado ainda na época, assim. E, cara, ele me mostrou o Filme de Guerra, eu pirei, cara. Tu vê, né, cara? Depois eu vinha tocar esse disco na íntegra com o Humberto. Eu já vi esse vídeo no YouTube. E aí eu pirei, cara. Pirei na letra, na música. Eu me lembro, na primeira vez que eu fui comprar um pedal de guitarra, eu falei na loja que eu tocava só num plugado direto. Assim. Eu, cara, quero um pedal pra tocar Engenheiros e Pink Floyd. Eu falei, cara, isso aí. Tem que esse legal. pedal até hoje. Que legal, cara. Mas é nisso que eu quero... Segue tocando Engenheiros. Cara, eu quero entrar, até aproveitando, entrar nesse assunto, assim. Você é um cara que, começou a ouvir... Não começou a ouvir, mas que te marcou muito a guitarra, o Herbert. Aí você escutava Engenheiros do Havaí, né? Lá atrás. A impressão que eu tenho ouvindo a sua história é que você vive um sonho, assim. Hoje você toca com os caras que você escutava, você cruza um dos caras que te inspirou a tocar guitarra, é amigo do cara hoje de palco, que é o Herbert. Você vive um sonho? O que é isso? Como é isso pra você, cara? Você tem consciência disso ou não? Eu tenho consciência disso, cara. E eu faço questão de me lembrar disso toda vez. Raiz, né? Toda vez. Me lembro uma vez, eu tava passando um momento difícil, pessoal, da vida, assim, e eu tava fazendo um show que eu fiz um pouco no automático. E, cara, aquilo me marcou
tanto, cara, porque eu disse, cara, isso não é justo com quem tá te assistindo, não é justo com quem tá do teu lado, não é justo com a tua história e com a tua caminhada até aqui. Aquele dia eu voltei pro hotel com isso em mente, tu não tem o direito de fazer isso, cara. E quando tu entrar nessa vala, tu tem que te reconectar contigo mesmo. É um período difícil que eu tava passando de... Cara, eu tava na enchente, não conseguia voltar para casa, meu cachorro morrendo, eu tava me separando, várias questões eu lembro dessa pessoais fase. assim na vida. Você deu uma puta subida no Whats, né? E o meu avô tava mal na época, tudo junto assim, né, cara? E eu, cara, não, não é justo, entendeu? É aí que tu tem que te conectar, porque é isso que me fortalece para viver o resto. Aquele dia eu fiquei com isso em mente, assim, cara. E às vezes é um exercício, muito, entendeu? De te reconectar. E isso me faz... Isso faz com que eu faça melhor o meu trabalho, entendeu? Seja quando eu tô dentro do estúdio gravando uma trilha, quando eu tô fazendo um show, sabe? Então... Nossa, isso é muito legal. Eu já ouvi... É propósito de vida, entendeu? Não, eu já... E a parada da gratidão e assim... Sabe aquela frase assim, ó? Não esquece que o que você vive hoje já passou noites ajoelhado pedindo. Exatamente. Então, apesar das dificuldades, das coisas que acontecem, cara, honre a oportunidade que Deus te deu, que a vida te deu, enfim, cada um com a sua crença. Exatamente. Mas, assim, é muito legal isso, né? E acontece, né, cara? A gente começa a virar normal e virou normal. Cara, não é normal o que você vive. Porque quantas pessoas sonham... Vamos falar de músico? Quantos músicos, seja ele por hobby, ele não sonharia de falar assim, pô, hoje eu toco com o cara que eu ouvia. Hoje, né? Hoje eu vivo grandes palcos, turnês, pô, tudo que, cara, eu já não me considero um músico, né? Sou por hobby, né? Já gravei CD, já toquei, na minha época era CD, né? Toquei em, né, barzinho, pub e tal. Pô, mas já foi uma fase da minha época. Eu falei, não, eu vou viver disso, cara. E meu sonho é tocar em ginásio, tocar em... Pô, imagina que legal. E hoje você vive, né? Então eu falo, cara, o Rota, eu começo a escutar suas histórias e falo, cara, acho que ele vive um sonho que alguém consegue dentro de tantos que queriam, né? E aí a pergunta é, como que surgiu esse convite ou essa aproximação do Humberto pra a hora que você vê, você fala, cara, tô tocando com 10 mil destinos. Cara, isso foi uma escada, assim, que eu fui degrau a degrau, assim, sabe? Foi intencional? Da minha parte foi completamente Você falou, cara, vou me aproximar do cara, eu quero tocar com esse cara. Cara, 100% eu te digo assim, eu tô exatamente onde eu sonhei, mas tudo que eu faço hoje eu almejei. Eu sonhei e cara, tudo, cara. Eu, quando eu tinha 15 anos, cara... 16 anos, eu compunha, eu amava cinema e tal, não sei o quê. Eu compunha trilha para peça da minha mãe e tocava com banda, e o meu sonho era trabalhar com composição de trilha e com shows, né? E o que você faz hoje? Exatamente o que eu faço hoje, cara, desde os meus 15 anos. Olha que legal. E o Protásio, que é um grande amigo meu de caminhada, assim, a gente... Seguido, quando a gente volta para Pelotas, ou quando a gente encontra algum amigo, tem muitos amigos nossos que deixaram essa caminhada no meio, assim, de desistir da carreira de músico, e eles sempre olham pra gente com aquele ar de tipo, vocês, you made it, tipo, sabe, vocês conseguiram, vocês chegaram lá, sempre chegam. E aí o que a gente sempre conversa, cara, é que a gente nunca desistiu. A gente sempre fez a mesma coisa. Isso é muito forte, né, cara? A gente sempre fez a mesma coisa. Já viu aquela frase assim, ó? O faixa preta só é um faixa branca que nunca desistiu. Eu só não parei. É isso. Entendeu? Eu não desistia e cada vez... E óbvio, tu tem que dar o teu melhor, tentar ser a tua melhor versão. E às vezes tu não consegue entregar, mas é a busca por tentar ser a melhor versão que vai fazer, né? Então, a minha forma de trabalhar... minha forma de ser, mas desde os meus 15 anos, como eu comecei a trabalhar, eu sempre fui conseguindo uma coisa melhor. Um passinho e vai. Sempre, entendeu? Evoluindo. Então eu tocava em bar, fazia jingle de posto de gasolina, as trilhas da peça da minha mãe, e tudo isso, sabe? Pô, hoje em dia, cara, já compus para filme, documentário, componho para rádio, para TV, sabe? Diariamente, semanalmente, sabe? E... dou aula na pós-graduação de trilha sonora, sabe? Os shows as trilhas que eram simples hoje em dia são
são bacanas, sabe? Os shows que antes eram em bar, depois foi para uma banda melhor, um artista melhor, não sei o que, até chegar no Humberto. Putz, Brasil afora. Mas foi planejado, cara. Eu não sabia se ia dar certo. Mas eu sonhava, eu nem sonhava depois, eu não queria mais ter uma banda que desse certo. Não, eu queria tocar na série A do meu segmento, mas eu queria tocar com o Humberto, cara. Tem vários outros artistas que eu admiro, que eu curto, mas, cara, eu queria tocar com ele. Humberto. Eu queria tocar com ele. Cara, isso é muito, muito, muito legal. E eu conseguia enxergar a possibilidade de talvez isso acontecer. Velho, é inatingível, entendeu? Mas não sei. Sabe? É quando vê, sabe, o Protásio, que é meu amigo, assim, da vida, assim, tava por meio de uma banda que tinha em Pelotas, que ele produziu, chegou até o Duca. Aí o Duca gostou do trabalho dele, levou para trabalhar com ele. Aí, através do Duca, ele conheceu o Humberto, entendeu? E aí, quando eu fui para Porto Alegre, ele também foi me apresentando as pessoas. Galera. E, ao mesmo tempo, eu comecei a tocar com o pessoal da cena de música lá, o Frank Jorge, que é autor de uma música das mais conhecidas lá no Sul, que é meu amigo punk, assim, e tocou com bandas muito conhecidas lá. O Frank tem música regravada pelo Ira, Los Hermanos, Pato Fu. Uhum. Uma vez ele me viu tocando num lugar lá no Art Bar, assim, já tinha conhecido ele na Unicinos. Ele me viu tocando no Art Bar e me convidou para tocar na banda dele. Com ele. Eu recém chegando em Porto Alegre, assim, ainda dando aula particular de guitarra, tocando em barzinho, ele me viu tocando, me chamou para tocar e, foi a primeira vez que eu comecei a gravar um disco que vai sair por um selo, a música vai tocar na rádio, peguei um avião para tocar, entendeu? Aí começa. O Duca, através do Protásio, nos indicou o Nelson, tinha banda, estava montando uma banda cover de Beatles, os Besouros, me indicou, sabe? Fui com o Nelson, a gente tocou num monte de lugar, fazia programa de TV, tocar em festival. Então foi indo, entendeu? Eu ia fazendo bem meu trabalho, alguém me via tocando, me convidava, tanto na trilha quanto no... E aí como que você começou a chegar próximo do Humberto, de rolar o convite, como é que foi? Cara, a primeira vez que eu tive notícia, assim, dele saber de mim, o Protásio, o Protásio estava trabalhando no estúdio do Duca e ele estava produzindo o disco do Lelo, que é um cantor de lá, e ao mesmo tempo produzindo o Insular do Humberto, acho que foi isso. E aí aí o Protásio me chamou lá para gravar uma guitarra no disco do Lelo, não sei se era um solo, uma guitarra, eu gravei. Aí o Protásio disse que depois, quando o Humberto chegou para fazer a sessão dele no Insular, quando chegou, o Protásio estava encerrando a sessão, aí disse que o Humberto escutou, que eu havia gravado lá, que eu não sei. Você não estava mais lá, só escutou? Só escutou, que ele estava finalizando. Aí o Humberto perguntou, cara, o que é isso? Aí o Protásio disse, cara, esse é eu, né, o Felipe, meu amigo de Pelotas, guitarrista aqui, aí falou de mim. O Humberto, acho que ficou sabendo quem eu era. Aí aconteceu uma outra vez, ele ainda gravando em Insular, que eu fiquei fechado fora de casa, fiquei no apartamento lá em Porto Alegre, e aí o Protásio tinha minha outra chave, eu fiquei fechado fora e só tinha R$10 no bolso, tipo, sei lá, 5% de bateria. Protásio, me ajuda, cara. Aí eu fui caminhando até o estúdio onde ele estava, para pegar a chave dele, para ir até a casa dele, pegar a minha chave. Putz. E aí, quando eu cheguei lá no estúdio, o Humberto estava lá, foi a primeira vez que eu o vi pessoalmente, assim, e aí, não, na verdade, agora que eu me lembrei... não, foi a primeira vez que eu vi, foi essa mesmo. É que teve uma vez que eu fui o road do Humberto e do Bebeto Alves. Que legal. Que o Protásio tava... Não, a gente pegou junto um trabalho para fazer o som ao vivo de um... Cara, aquela época, assim... Tudo que aparecia, você ia abraçar. Trabalho, fazia tudo, cara. Tudo era trabalho. Lógico. E eu trabalhava todos os dias da semana, fazia 5 shows por semana. Nossa. Com 3, 4 bandas diferentes. E me ligavam para tocar um repertório que eu não sabia, eu ia... E fazia tudo, dava aula, fazia de tudo, cara. E aí o Protásio ia fazer o PA de um festival de uma rádio, acho que é... E eu fui para ser road. E aí foi o road de... Não me lembro qual foi os outros artistas, mas fui do Humberto e do Bebeto. E aí você começou a ficar próximo... Não foi próximo. E como rolou o convite? Como falaram assim, cara, quer tocar comigo? Como que foi isso? Aonde? Você lembra onde você estava? Como é que foi? Cara, não me lembro
me lembro uma vez eu toquei com um projeto de trilha que eu tinha e o Humberto me mandou pro Protásio me dizer não sei o que, me dar dizer pra eu escutar alguma coisa, me mandando um recado, alguma coisa assim, cara, sabe que eu existo, lembra de mim? Que legal. Aí teve uma vez que o Tavares não pôde fazer um show e ele me sondou para talvez, se precisasse, eu talvez fazer o sub, né? Aí, acho que eu já estava no radar dele, né? E o Protásio, né? Eu estava sempre trabalhando com o Protásio, assim, aí o Protásio falava de mim para ele. Mas foi através daí, até que teve um dia quando, né, que surgiu a oportunidade, ele me mandou um e-mail, falou com o Protásio primeiro para saber se eu ia querer e tudo mais. Aí, quando teve essa possibilidade aí do sub, eu lembro que eu acho que eu gravei uns vídeos tocando umas músicas e mandei. Eu acho que foi isso. Rolou essa parada aí. Intencional, né? Porque eu tô misturando as Alberto, histórias. precisando, pega aqui, ó. Tá. Não, mas é porque eu acho que pra mostrar, se precisar do sub, sem fazer, tá aqui. Acho que cara, teve isso, eu não me lembrava legal. disso. Mas o que eu sei que foi, aí corta pra 2017, acho que deve ter sido uns 2 anos depois disso, talvez. E aí ele perguntou pro Protásio se eu faria, e aí eu disse que sim, claro. E aí eu recebi um e-mail. O e-mail era: Ei, Rota, Humberto aqui. Não, salve, Rota, Humberto aqui, a fim de rolar um som. Era esse e-mail. Aí eu respondi: claro, né, cara? Claro que sim. Tipo, isso aí deve ser a hora que você abre e vê, você fala. Cara, só que, tipo assim, um mês depois desse e-mail foi em maio. Um mês depois desse e-mail, em junho, eu fiz 2 ensaios com ele marcou 3, mas o terceiro ele desmarcou. Fiz 2 ensaios com ele. E falou, a turnê começa agora. Não. 3 dias depois desse ensaio, a gente já estava fazendo o primeiro show. E foi em Jaguariúna. Em E São Paulo. um mês e meio, 2, depois disso, eu já estava gravando DVD. E foi ao vivo? Sim, ao vivo pra caramba. Eu consegui nem que é muito DVD. Bom, cara. Eu consegui estar me dando nervoso. Não, eu sei que eu acho que é Nossa, eu adoro. Não, falo da minha parte, né? Mas eu queria... Adrenalina, o desespero. Eu queria ter tido tempo para me preparar melhor. Mas isso é bacana também, que passa uma espontaneidade, assim. Um lance cru, assim, que é bacana. É legal. Não, falo da minha parte, assim, só. Eu acho o trabalho tudo legal. Mas quando eu escuto, pra assim... Você. Cara, eu não escuto muitas coisas que eu faço. Eu vou lá, faço e já foco na próxima. Porque se me dá um nervoso, assim, eu nunca acho muito bom o que eu faço. Mas você sabe, uma vez eu ouvi o Roberto Carlos. Eu acho que foi ele, cara, faz tanto tempo. Que ele falou assim, você nunca acaba de gravar um disco, você abandona. É, isso aí. Mixagem tu abandona. Eu vi o Liminha falando isso uma vez. Eu não sei, eu pensei que pode ser. Não, pode ser. É uma verdade. É uma verdade. Mas olha só que legal, uma reflexão, né, cara? Aí a galera olha e fala assim, cara, sei lá, você tem estrela, era pra você, deu certo. O cara falou que era intencional. O cara trabalhava 7 dias por semana, pegava todo tipo de trabalho, seja ele gravar, seja ele hold, seja barzinho, tocar com banda, ou seja... E quando chegou o Humberto, eu estava numa fase muito boa da minha carreira. Estava numa fase muito boa. Até por isso que chegou o Humberto. Não, eu digo assim, até então eu estava na melhor fase da minha carreira. Que legal. Porque, cara, seguia tocando com o Frank, a gente recém tinha lançado um disco novo. Seguia com os besouros. Eu tinha botado na rua um projeto meu que deu muito certo, que foi o LED Acústico. Maravilhoso. Com o Tuca, né? A gente tinha feito turnê. Maravilhoso. Fizemos turnê na Argentina e tinha uma possibilidade de tocar no Chile, já tocando para São Paulo, Santa Catarina. Porque a gente estava... cara, o ano que eu lembro desse número até hoje, cara. O ano anterior eu começar com o Humberto, eu fiz 120 shows. Caraca. Não teve isso. Eu não sei se eu tô confundindo, que vocês abriram um show gigante no Olímpico. Do Ed Sheeran. Do Ed Sheeran. Mas isso já foi depois. Você já tava coberto? Já tava coberto. Tá. Mas foi fruto dessa caminhada, entendeu? Total. Foi fruto, eu tava numa fase boa. Eu me lembro, eu me sentia... Porque eu ainda tinha aquele sonho, né, de podia tocar com o Humberto ou com um artista, será? Mas, cara, eu tava no ápice da minha carreira até então, assim, sabe? Tinha feito uns shows grandes. Mas o que eu acho legal da história, e quando a gente fala de empreendedorismo e de não desistir, e de aquela coisa da persistência, é que quem vê de fora fala, caraca, do nada o Rota tá coberto, meu.
Do nada, cara. Esse cara trabalhou pra caramba, ele pegava todo tipo de trabalho, ele foi intencional, eu quero isso, eu vou crescendo, vai acontecer uma hora, não perdi esperança, continuei persistindo, e um desiste, o outro desiste, e eu não paro. E acontece. Aí, na hora que acontece, as pessoas, caraca, do nada, Rota, que legal. Eu me lembro, não é do cara, nada, não. Sabe o que eu me lembro, cara? Eu me lembro, tipo assim, um pouco antes que uns meses, antes de começar com o Humberto, tava fazendo uma turnê na Argentina com LED acústico. E aí, cara, eu me lembro desse pensamento, assim, caramba, velho, que luxo, cara. Que privilégio. Que privilégio, porque eu me vi na Argentina, em turnê com dois grandes amigos, o Helder e o Tuca, nós fazendo uns shows muito legais, pessoal atento para curtir. Pô, aquele projeto que eu criei sozinho na minha sala, gravando em banda, eu tinha um LED acústico, eu comecei sozinho gravando demo, não tinha aí foi um lance de empreendedorismo, porque eu tava tocando com o Frank, e a gente estava com uma agenda bacana, tocando com outro pessoal, aí o Frank foi fazer uma pausa para focar de show, para focar em gravar o disco e reduzir o show. Eu disse, cara, vou botar alguma coisa pra rua, né? Pra rodar. Aí eu pensei, cara, tinha que fazer uma coisa diferente, né, cara? Fazer uma coisa diferente. Eu disse, pô, tudo que o mundo menos precisa é mais uma banda cover de Led Zeppelin com guitarra. Eu disse, cara, vou fazer um bandolim. Então vou tirar tudo que é lugar comum. Vou fazer Led Zeppelin sem guitarra, sem bateria e sem baixo. Pô, que gênio, né? O que todo mundo vai dizer, o Bonham tá fora, né, cara? Vou fazer um Led Zeppelin sem o Jimmy Page, sem o John Bonham, sem não sei o que. Ô, cara, vai dar bom. Vai fundo, vai ser maravilhoso. Vai ser legal. Mas aí é que tu consegue a coisa diferente, entendeu? É isso. É essa a visão, né? Eu disse que, cara, duas coisas. Eu vou ter um formato enxuto, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar três tipos de público aqui. Por ser formato acústico, eu vou pegar eu vou tocar aquelas músicas do LED que ninguém toca, nem eles, que são aquelas músicas acústicas que ninguém toca. O lado B do Aí B. eu pego aquele fã chita, né? Isso. Vou fazer versões interessantes dos clássicos, porque aí aquele fã ocasional, o tradicional... O fã de rock que também escuta um LED... Vai curtir também. E o terceiro, que é a questão da sonoridade. Cara, é uma sonoridade bacana, um show com uma sonoridade bacana, entendeu? Isso. Porque aí, cara, aquele cara que não é fã nem de rock vai curtir o show. Ele nem conhece muito, mas ele fala, que som legal. E aí que foi o gol, cara. E o outro gol é que antes de eu fazer o primeiro show, eu já tava com toda a estrutura. Tapete, banco, pano de fundo, uma luz de LED que mexia com o som, caixa PA, entendeu? E aí, cara, eu ainda não tinha banda, né? Porque eu tive essa ideia e gravei as demos todas sozinho em casa. Do que um violão base tem que fazer, do que o meu bandolim ou meu violão tem que fazer. E aí pensei de ter não um bumbo no pé, que ia ser muito mais mão, porque estava pensando também na logística de viagem, né? Queria um formato que fosse compacto para viajar. E aí, cara, era uma caixa de madeira que eu comprei no Mercado Livre, com uma cápsula de ler-som, cara, dentro. Eu passava por um equalizer, um pedal equalizer, para fazer o som de bumbo. Aí eu fiz o repertório, montei a demo e pensei, bom, agora eu preciso de uma banda. Agora quem vai fazer? Preciso de uma banda, né, cara? Bom, e só para resumir a história, aí no início eu chamei a Cris, que era uma parceira minha que da faculdade, uma cantora, uma querida, e o Andrés, na época, meu amigo, também tinha dado aula de guitarra já para ele, meu amigo também da faculdade. Chamei ele para fazer o violão e ela para cantar. Não deu muita liga, assim, sabe? Chegamos, foi só ensaio, não chegamos a fazer show. Aí eu fui ver o show da banda do Andrés e vi o Tuca cantando. Caramba, cara, porra, aí bacana. E o Tuca nem conhecia LED. Conhecia um hit que outro, tipo, escutava outras coisas de rock. Mas eu vi que ele tinha potencial. Ele era muito bom. Nossa, você vê ele cantando, parece que ele é um fã do LED. Sim, aí chamei o Tuca e mandei o repertório para ele. Ele estava viajando até com a família, acho que foi escutando e tal. E aí chegou e, cara, foi ensaio. O ensaio acho que era toda terça e quinta, antes de ter o primeiro show, para passar o repertório para os guris. Os arranjos eram difíceis, porque resolver... Cara, fazia de Cashmere a Rain Song, fazia um Battle of Evermore, mas fazia todo o repertório do LED. Mas para avançar a história... Acabou que o formato que deu certo mesmo foi eu e o Tuca de duo, e aí chamei o Helder, que é um amigão meu de infância, para ser nosso road técnico. Aí eu tinha um formato compacto,
Entendeu? Cara, a gente começou a fazer agenda, tocar em tudo que é lugar. Bombando. E qual que é o lance? Era um duo com técnico e eu cobrava cachê de banda. Às vezes mais que cachê de banda. Entendeu? Porque era um troço diferente. Total. E a gente começou a rodar e tudo que é lugar que a gente ia, nos queriam de novo. Você é mais empreendedor do que parece. Aí, mas Começou com um palco estruturado, começou com enxuto, pensando em o cachê. que eu pensei, cara? Num formato que ninguém faz. Olha isso, cara, a visão, cara. Porque o lance, assim, ó, e o que eu tentava, tipo, passar pros guris, assim, porque eles tinham menos experiência que eu, assim, na época, assim, desde de montar o setlist, porque os lugares, aquele circuito ali que o pessoal fazia, tocando em bar, pub, casa de show no Rio Grande do Sul, eu pensei, cara, não é animação. Eu quero ter um show, por mesmo que seja para fazer esse, né? Que nem eles falavam, né? Tinha o Chitlin Circuit, né? Nos Estados Unidos, que era as casas de blues onde todo mundo tocava. Tinha ali esse circuito, mas eu disse, cara, tem que ser diferente desses caras. Entendeu? Nenhuma banda de LED vai competir comigo. Porque o nosso show só a gente tem. Então, quando a gente chegava lá, podia ser o pub mais simples que tivesse. Mas, cara, a gente tinha luz, tapete, o banco, era o tradicional banquinho vermelho, porque com pano de fundo preto, a gente botava pano, pode ser o lugar mais simples que a gente fosse tocar. O cara sentava lá e ele via um show, por mais simples que fosse. E aí nunca teve lugar que a gente não voltou, a gente pôde cada vez cobrar melhor. Então chegou um momento que a gente conseguia cobrar mais que banda, com muitos integrantes, para um show de duo com técnico. E aí a gente começou a ganhar mais Era grana. diferente, gostou de fazer e rentável. Eu pensei, cara, que era algo que me divirta e que eu ganhe grana. É isso aí. Entendeu? Então, muito legal. Né? E posso falar? Eu falei pra vocês no começo que eu conheci ele via internet, a gente começou a trocar ideia e tal, na pandemia. E quando voltou, começou a liberar, o Humberto, vocês voltaram em Porto Alegre, no teatro. Ah, no Araújo. Ah, tu foi no Araújo. Tu assistiu o LED Acústico. Eu assisti. Cara. É verdade. Olha que loucura. Imagina eu, fã, que é amigo do cara. Aí eu fui pra Porto Alegre, tava voltando, eu falei pra Karina, minha esposa, amor, vamos pra Porto Alegre, a gente assiste o show do Humberto, a gente sobe pra Gramado, nunca fomos. Ah, foi quando eu a conheci, né? E me conheceu presencialmente. Que a gente só tinha falado por vídeo. Né? E aí, olha só que louco. Aí o Felipe falou, cara, na sexta eu vou tocar num LED acústico. Porque eu já via vídeo no Insta, que eu gosto de rock. Falei, cara, o que é esse projeto e tal? Ó, se você vier pro show mesmo, na sexta eu toco com LED e no sábado. Falei, então, quinta eu tô aí, que eu quero ver o LED. Cara, eu vi esse cara tocando num bar muito pequeno. Um banner, um tapete, um show. Toda a nossa estrutura. Pequenininho, um baita show, um baita som. Você e o Tuca ali, parece que tem uma banda tocando. Puta som. E no outro dia, no Araújo Viana, quantas pessoas cabem naquilo? 4 mil, não sei. Sem espaço pra uma pessoa bombando. Eu falo, cara, ontem ele tava tocando pra 50 pessoas no barzinho. E hoje ele tava tocando pra 4 mil e com a mesma vontade, a mesma pegada, a mesma... Mas esse que é o lance, cara. E é uma Eu achei, questão, me marcou muito isso. Eu falei, cara, que loucura, muito legal. né? E transcende qualquer questão monetária. Não é sobre isso, cara. Não é sobre entendeu? isso. É sobre manter a chama acesa, entendeu? É isso. É que assim, é uma coisa que eu Rafa, que a gente conversa muito também, que é... Cara, óbvio que às vezes tu tá cansado, cara. Tem muito trabalho que não precisava fazer. Mas que é sobre botar o pé na grama, entendeu? De tu chegar lá e te conectar com aquilo. E às vezes, pô, cara, tem final de semana que eu tô 2 meses na estrada, tem um final de semana que eu tô de folga, eu marco a aula da posse, dou aula sábado e domingo. Entende? Podia ficar descansando? Podia. Mas, cara, eu estudo, me preparo pra aula, troco com as pessoas, entende? É sobre propósito, entendeu? E amar o que faz, né, cara? Exato. Dá trabalho. Ele vai saber o dia de amanhã, eu sigo plantando coisas, entende? Mais uma visão empreendedora, lógico. Sigo plantando coisas, né? Sempre, não pode parar. Exatamente. Muito bom, cara. Muito puta aqui. E uma coisa só que eu me lembrei, logo após o LED acústico também, nesse projeto, nesse ínterim, até como começar a conversa também, teve um outro projeto muito bacana que eu fiz, cara, que foi para unir minhas paixões, né? Porque, pô, eu sou músico, trabalho com trilha sonora, né? E gosto de cinema, então eu criei um projeto que é para tocar trilha de filme ao vivo.
que era um projeto instrumental, é um power trio, eu, o Protásio e o Rochedo. Só instrumental? Só instrumental. Aí a gente passava as cenas, né? Projetava e tocava as trilhas em cima ao vivo. Que legal. Aí tocava desde Morricone, Western Spaghetti até, sei lá, Poderoso Chefão e nossa, eu ia adorar, adoro. E era um projeto bem bacana, bem divertido. Tinha uma banda em São Paulo, que inclusive, não sei se você vai lembrar do Rodrigo Rodrigues, ele era apresentador da ESPN, ele veio, na pandemia ele veio a faltar, né, faleceu. Cara, lembro, sim. E ele tinha uma banda que chamava Soundtrackers. Que legal. The Soundtrackers, os tocadores de trilha. Cara, era muito legal o show dos caras. Eles iam vestido, cada um com a sua... Um ia de Marty McFly, o outro ia de Forrest Gump, o outro... Que bacana. E era um som de primeira muito, muito, muito legal. Cara, muito bacana. Você tem uma visão muito mesmo de... Você já é meu amigo, mas a gente batendo esse papo... É por isso que você vê, cara. Todo mundo que dá certo... É difícil uma pessoa falar, eu nem tava, daí do nada, a hora que eu vi, eu tô no topo. Cara, não é do nada. Você tem que acordar e dormir pensando nisso, plantar, regar. Tá preparado, se preparar. Aparece, né, lógico, oportunidade, lógico. Vamos lá. Vamos para um quadro aqui que chama o nome do programa. Qual a boa? Então eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje você encontrasse alguém que sonha viver de música, ele pedisse uma dica pra você, qual a boa? Cara, a dica primeira, o que eu acho, que eu vejo que amigos que ficaram no meio do caminho, é tu sair do lúdico e entender que é a tua profissão. Se tu quer como profissão, trata como profissão. E no momento que tu sai do lúdico, quero ter uma banda... Eu não tive muito isso até na minha vida, de quero ter uma banda e dar certo. Não, eu penso, cara, eu amo música, aprendi a tocar, eu vi que eu conseguia fazer, vi que começaram a surgir oportunidades de emprego. É meu trabalho, tá? Então é meu trabalho, então é minha profissão. Então tu tem que lidar. Tu é a tua própria empresa, tu é o teu próprio produto, tu é o teu próprio negócio. Eu acho que esse é aí que muita gente perde. E não é uma questão de ser dinheirista, se eu quisesse, se eu fosse dinheirista, eu nem trabalharia com música. Mas talvez tenha dado certo também por isso. Isso é uma coisa que eu falo com o Protásio também. A gente sempre teve essa questão de... Não pode soar... não muito bem, mas capitalizar o seu trabalho. Lógico, mas entende? Tem que ser. Você vai viver do quê, cara? Exatamente. Então, a gente sempre tentou ganhar grana com o nosso trabalho, porque é o nosso trabalho. E é honesto, tu vai no restaurante, tu paga pela comida. É justo. Tu vai numa consulta, tu paga pela consulta. Isso. Então, se eu vou tocar, se eu vou dar uma aula, se eu vou compor uma trilha, eu vou pagar. E bem novo, tanto eu uso muito Protásio de exemplo, que a gente começou muito, nossa carreira foi meio caminhando junto, assim. E a gente, ao contrário de muita gente talentosa, com capacidade, não sei o que. Então é isso, cara. Só que no campo da música não é só de tu pensar do ponto de vista de mercado, também é no artístico. A forma como tu aborda um arranjo, ou como tu te porta num trabalho, ou numa gig, como a gente chama, tem essa questão também, que é tu olhar pelo todo, tu entender que peça tu é, o que tu pode fazer. Qual a sua função perante o grupo ali, somar, né? Exatamente. Quando é que tu tem que cruzar para o outro fazer gol, quando é que é a tua hora de atacar, sabe? E isso em qualquer trabalho, pode ser com trilha, pode ser com banda. Então acho que a primeira coisa é essa, cara. É sair do lúdico, do música, banda, não sei o que, pensar... É trabalho? Beleza, então tá. Então é business, né, cara? O que eu posso fazer com isso aqui? Quais são as minhas possibilidades? E eu sou um eterno positivo, assim, sabe? O pessoal reclama muito do mercado. Todo mundo diz que no passado era melhor em qualquer coisa da vida, né? Eu também acho que muitas coisas são, mas eu vejo possibilidades no mercado e eu trabalho com elas, entende? Eu componho trilha para documentário, filme, rádio, TV... faço show com o Humberto, daqui a pouco, quando não estou com o Humberto, eu toco com outros projetos, sabe? Tem possibilidade, cara, hoje em dia, da música, entende? Sim. Óbvio, o cara tem que ler o mercado, né? Como que ele se funciona, mas eu vejo possibilidade, vejo vários amigos que trabalham, né? Cara, que eu sempre penso assim, graças a Deus, assim, nunca me faltou trabalho e quando faltou, eu plantei. Isso. E tem gente Você criou o trabalho. E tem gente que fica reclamando. Entende? Eu sempre vou dar um jeito de tocar, entende?
E sempre dei, e nunca me muito faltou. legal. E nunca me faltou. E tem gente que fica reclamando, cara. Eu prefiro O trabalhar. tempo que você tava reclamando, você podia estar plantando. Eu muitas vezes, cara, eu já voltei antes de férias pra agendar show, cara, porque me cansa, entendeu? Fico. Mato a saudade da família, já, mas, cara, uma semana. Mas bora, vamos produzir, vamos pra cima. Cara, senão eu me sinto vagabundo, cara. Eu gosto de estar agulhado, entendeu? Porque eu tenho coisa pra fazer. Muito legal, cara, isso aí. E olha só, às vezes tem, não sei se é cultural, e eu vejo isso. Hoje eu estou vendo menos, e eu estou vendo coincidências. Eu costumo dizer assim, ó. É difícil você pegar uma receita do sucesso. Não existe. Mas você pega pessoas que têm sucesso e você começa a ver que existem coincidências e formas de pensamento em alguns pontos com essas pessoas, né? Um cara que eu fiquei amigo pela internet e a gente se cruza, já treina no camarim, ele vem pra São José, a gente foi pra almoçar, Rodrigo Suricato. Pô, esse cara eu admiro bastante. Cara. Ele é muito legal e ele tem uma cabeça muito... Já falamos sobre isso, cara. Cara, eu sou intencional nas coisas, eu sou profissional. As coisas que eu faço no palco, lógico que tem um improviso, mas tem muita coisa que é ensaio, amigo. Na hora do solo eu vou chegar e fazer assim, nesse momento. E muita coisa sai, o freestyle ali, a emoção, o feeling. Eu fazer da minha arte, não é um trabalho? Se é um trabalho, eu tenho que ser profissional em primeiro lugar e eu tenho que ser remunerado para isso. Até porque se eu amo, eu quero viver do que eu amo, o que eu amo tem que me dar condição de viver. Exatamente. Então eu preciso ganhar. Senão alguma conta tá errada. Senão ou eu vou parar de fazer o que eu amo para ganhar dinheiro com uma coisa que eu não amo. Sim, se alguma conta errada. Que nem quando tu faz um show que tá, sei lá, não querendo mudar, mas eu acho que é a mesma coisa. Às vezes tu faz um show, tá sold out, sei lá, e o contratante diz que teve prejuízo. Alguma coisa. Cara, então a precificação tá errada. A conta tá errada, né, Exato, cara? Exatamente. Ou tem que ser em outro lugar, ou errou a estratégia, né? Então, assim, eu vejo nessa galera, talvez um pouco mais nessa geração, né? Eu troquei um pouco desse papo com o Suricato, com você. Essa é a cabeça, assim. É uma arte. A arte entrega coisas que poucas profissões entregam, né? Essa emoção, várias coisas, mas a gente precisa viver disso. Eu preciso sustentar uma família, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pensar na minha terceira idade. Não posso, né? Porque talvez eu tenho muito amigo músico, né? E alguns deles parece que tem um bloqueio de falar, cara, é uma arte, eu não posso. Cara, mas o cara que você mais gosta, sei lá, não é vamos falar do rock, não é o Guns N' Roses. Sabe quanto ele cobra pra fazer um show? Cara, é justo. Ele lota um estádio. E na verdade, assim, cara... Ele entrega, então ele tem que receber. O que eu entrego, eu recebo. E tá maravilhoso. E todos os artistas bons, cara, que bem sucedem, pode ter certeza, às vezes eles pode até manter essa casca, esse ar blasé, assim, cara, mas lá dentro, cara... Tá pensando na estratégia do disco, tá pensando em... Como divulgar para vender mais, para tocar mais em rádio. Isso, não, e sobre o show em si, entendeu? Como vender o melhor produto. Tipo, E tá certo. Claro, cara, é o produto do cara, é o show, entendeu? E até porque eu, como consumidor, quando eu compro o seu show, eu quero uma entrega top. Eu quero que o som esteja bom. Eu quero que você entre mais ou menos no horário. Né? Aquela coisa do passado, o show começa às 11. Putz, os caras entraram no palco 1h15. Cara, hoje tá muito mais profissional. Você sente isso também, que hoje... Eu sinto. Hoje em dia tem coisas que eram cool, entendeu? Isso. Hoje é over, cara, completamente. Isso. Entende? Tipo, certamente, assim, eu posso falar com alguém mais velho que eu vou te dizer isso melhor, mas eu já peguei essa transição, tipo, hoje não cabe mais esse tipo de comportamento. Eu sou rock and roll. Cara, trabalho, envolve dinheiro, entendeu? Tipo, a pessoa tá pagando por tu fazer o show, faça direito. Se é rock and roll, é legal, mas entrega o show. Tipo, vou entrar muito louco, bebaço, errar os acordes. Já passou a fase de ser legal isso. Não. Né? Então, assim, entra mais ou menos, tudo bem, um atraso, outro, às vezes evento atrasa, mas não 3 horas de atraso. Isso acho que mudou. Mudou, né? Mudou. Ou nem o Guns atrasa mais, cara. Nem o Axl atrasa mais. Então, mudou mesmo, cara. É isso aí. Boa. E me fala uma coisa. Desculpa, só para comentar, perguntou qual a boa? Isso. A primeira você mandou. Isso daí. Outra coisa, cara, que eu acho que é importante é diversificar, entende? Por exemplo, tem vários momentos na vida, cara, que eu hoje tenho 2... Cara, minhas fontes de renda, cara, é o show e a produção. E a produção eu divido tanto a trilha sonora, que é algo que eu faço
semanalmente, como também produzir outros artistas, assim, também. Você tá produzindo? Eu sempre produzia outros artistas, seja para gravar ou para arranjo, me pedem bastante, para gravar instrumento, ou produzir discos mesmo de artistas, né? Então eu divido entre produção e show. Você compõe muito? Sempre, toda semana, né? Não, mas assim, ó, hoje, você como compositor, você tem várias músicas, por exemplo, no Spotify. No YouTube. No YouTube sim, não. Eu componho assim por trilha sonora, por encomenda e também por artista. Tem artista que já gravou minha música, entendeu? Hoje você consegue tirar uma renda boa disso ou não? Ou é meio irrisório? Cara, sabe que eu tava conversando com o Rafa agora esses dias? Cara, é assim, né? Varia bastante, né? Tem vezes que tu diz direito autoral. Porque, por exemplo, você já compôs várias músicas com o Humberto. Com Humberto, uma. Uma música com Humberto. Mas tem muita música de trilha sonora, tem música que outros artistas gravaram, ou que eu produzi, eu ganho conexo essas músicas, também. quando os caras ficam dando play no Spotify, você ganha um pedacinho? Cara, Spotify é muito pouco, mas eu ganho alguma coisa do Spotify, mas ganho de ECAD também. De ECAD. Direitos autorais. Tipo, tanto de trilha, rádio e TV quando toca, dá também, E o royalties de publicidade funciona diferente, né? Isso aí eu também ganho uma grana. Mas no bolo, cara, como é muito tempo fazendo muita coisa, pra minha realidade, digamos assim... Cara, anos e anos, um pouquinho. Tem um mês que dá menos, tem outro que dá mais. Às vezes esse mês deu bastante, daqui a pouco tem mês que não dá nada. Mas aquela coisa, cara, tu tem fontes de renda diferentes. Diversificadas. Entende? E como eu tô ativo há muito tempo... Às vezes, cara, sei lá, uma peça que tu fez a trilha, sei lá, faz uma apresentação, cara, tu tem 10% da bilheteria, tu ganha. Caraca, entende? Tipo, é o direito autoral que é dividido, entende? Então, daqui a pouco, um artista que tu nem sabe que tu produziu, rola um conexo. Então, aquele dinheiro, tu tem outras fontes de renda, direito autoral às vezes entra, mas é assim para todo mundo, né? Muito legal. Mas o que eu acho da fonte de renda diversificar é diversificar, entendeu? Não jogar só no... Apostar all-in em tudo, né? Cara. O ideal é tu não ter só uma banda, se tu puder, ou se tu trabalha com show business, com performance, digamos assim, ter outra área, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu estava afastado há anos. Há anos eu não dava mais aula, mas me fizeram um convite para dar aula na pós. Eu não conseguia por causa do tempo, assim. Mas aí, cara, tu me organizei, aí me deixaram, eles deixam que eu marque as aulas. No final de semana, eu consegui escolher as cadeiras interessantes. Então, quando eu estou em pausa de show, eu dou a aula. Não precisa agora, não. Mas e se um dia eu precisar? Eu tenho essa possibilidade. Segue viva. Que é que nem quem não é visto não é lembrado, né? Então, e o show... Então, você tem aqui na educação, você tem aqui no live, no Showtime, você tem aqui no Bastidores, produzindo, gravando, você tem aqui compondo. Atualmente eu tenho, sei lá, tenho um trabalho com o Humberto em show, tem mais outros trabalhos de show que eu faço que quando não tô com o Humberto... a pausa do Humberto, alguma coisa? Eu posso marcar, entendeu? Quando não tô com ele, tem essas possibilidades que eu sigo plantando coisas. A trilha nunca parei de fazer, mantenho. Cara, às vezes é difícil, porque chego de show e tô cansado e tenho um prazo para entregar a trilha, e essa é a minha vida, entende? Eu chego do show, cara, segunda-feira eu tô no estúdio gravando, sabe? Aí não tem show no final de semana, na quarta eu tô estudando porque eu vou dar aula na pós. Não para. Eu não paro, mas eu mantenho minhas frentes vivas, entende? Não pare então, cara, que legal. Olha só, aproveitando, fiquei feliz com uma notícia hoje, né? Perguntando de você, da família, você falou que tá noivo. Feliz demais com isso, parabéns pelo noivado. E aí a pergunta que eu quero fazer é: como que você tem essa relação de... Você estava me falando, turnê com o Humberto, show Brasil inteiro, Brasil afora. Aí quando você volta, você está produzindo, compondo ou dando aula. Onde que entra a família nisso? Você tem uma agenda assim, é bem distribuído, é meio que junto. E para ficar noivo de um cara como você, tem que entender muito bem que acho que talvez é mais tempo de qualidade do que tempo em geral, né? Exatamente. Como que você cuida disso? Cara, realmente é difícil para quem fica, né? E a minha noiva, ela é médica, então ela tem uma agenda... Lotada também, médica sempre corrido. Mas a gente se organiza, entendeu? Sempre entre as viagens, quando eu tô em casa, a gente organiza para tirar tempo pra gente. A gente falou de tempo de qualidade. E uma coisa que a gente sempre tenta fazer de tantos em tantos tempos, tipo, a gente fazer uma viagem juntos. Foge um pouquinho? Agora, por exemplo, quando ela pode se organizar, de viajar comigo, inclusive, né? Te acompanhar, que legal. Exatamente.
Então, cara, realmente não é muito fácil. Agora, por exemplo, eu cheguei de viagem num domingo e na segunda eu fui para Pelotas, porque quando eu vi fazia 2 meses. E 2 meses que eu não via meu pai, mãe, 2 meses e meio, eu acho que fazia. Eu não via meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada, que estão grávidos, né? Vai nascer meu sobrinho daqui a 3 semanas, eu acho. E eu queria estar um pouco com eles nesse momento, né, cara? E quando eu vi, fazia 2 meses tanto que eu não os via, entendeu? Mas, cara, faz parte. É que eu amo o que eu faço. Quem me ama sabe o quanto eu amo o que eu faço. O quanto faz bem. E eu sou um pacote completo. Eu amo meu trabalho. Entende? Que demais, cara. Pra ser sincero contigo, já aconteceu na minha vida de ter outros relacionamentos que, sim, o problema foi meu trabalho. Não entendiam, hein? Mas, cara, eu sou o pacote completo. E a minha vida inteira eu investi o meu foco, a minha energia, o meu estudo no meu trabalho, entende? Então, eu sou o meu trabalho, entende? Então, tem que entender o pacote completo. E quando a reciprocidade e vale a pena, faz dar certo. Eu tenho uma parceira, assim, fora de série que respeita, entende o meu trabalho. E, óbvio que os dois ficam com saudade, mas aí a gente se organiza. E, cara, eu acho que a gente tem bastante tempo junto, apesar da correria, sabe? Sim. E veio uma pergunta agora na cabeça. Essa vida de turnê e viagem, cara, vocês quando começam é impressionante. Eu te acompanho. Todo final de semana, aí uma hora tá no norte, uma hora tá no nordeste, uma hora tá no sul, uma hora no sudeste, outra hora no centro-oeste, assim, é pancadaria, né? Então você toca sexta e sábado, sai de casa na quinta e volta na segunda, sei lá, no domingo, enfim. Essa vida de turnê, de músico, tem um pouco da solidão rodeado de gente ou não? Cara, eu amo todos os aspectos da minha vida na estrada, cara. Acho tão engraçado é que realmente tem gente que é feita para isso, tem gente que não. Né? Eu direto, eu vejo muita gente, até tem um podcast que é legal sobre música, sobre um músico que o entrevistador optou por trabalhar, não gostava de estrada, beleza, então ele dá aula, sei lá, montou cursos e tal, não sei o quê, e ele sempre faz a pergunta, como ele realmente não deixou alguém da estrada, ele já faz aquela pergunta conduzindo o cara, tipo, cara, estrada, como é que é? Cara, eu sempre, não é só a música, é o todo. É o lifestyle. É que eu pequeno, cara, não era só música. A primeira vez que eu vi um palco, que eu vi um backstage, eu sempre gostei de todos esses aspectos. E eu gosto da viagem, às vezes, quando vou encontrar algum familiar, cara, viajar toda semana. Cara, eu amo, cara, porque antes de viajar, eu já escolho qual é o livro que eu vou ler naquela viagem. Qual é o disco que e eu já vou, entendeu? O meu TCC foi feito dentro de ônibus e de avião, entendeu? Escrevendo e lendo e anotando. Nas minhas aulas eu monto lá. Seguido eu estou terminando uma trilha, eu deixo para gravar, eu componho no início da semana e gravo. Às vezes eu levo na estrada para editar. Eu amo estar na estrada, eu amo aquilo quando eu tenho dificuldade para dormir e durmo poucas horas assim. Seguido está todo o ônibus apagado, tá todo mundo dormindo e só eu tô acordado, sabe? Lendo alguma coisa, sabe? Eu gosto de todos os aspectos, de montar, armar a mala para separar o livro, separar o disco, ir para a estrada, já ir pensando no setlist. Um dia antes, dar uma tocada em casa, relembrar o show, já ir me conectando com aquilo. E eu vou para a estrada muito feliz, assim, com todos os aspectos da vida da estrada, sabe? Na estrada consigo me organizar para, inclusive, o pessoal, às vezes não tem tempo para dormir, não, mas eu consigo me organizar para fazer meu exercício, ou para eu e o Rafa sempre saímos, sabe, para almoçar, a gente rever amigos, sabe? Eu vou experimentar comida diferente, vou comprar um livro diferente, vou em sebo. Aí eu amo tudo, eu sonhei com isso, é ainda melhor do que eu imaginava. Óbvio que às vezes o cara tá cansado, a frustração, às vezes eu tô de cara com o meu trabalho, ou não tô gostando ou quero entregar melhor o que eu faço, me frustro comigo, com a situação, mas a balança sempre pesa para um lado positivo. Bem-vindo à vida adulta, né? Não é só música, exatamente. Qualquer trabalho. E aí no domingo eu tô morto, louco, acabou o show de sábado, eu quero me teletransportar para casa. Tem que pegar voo, ônibus. Cara, exausto, louco pra dormir, não sei o que, louco pra vir pra cá, por mais feliz que eu esteja. Sabe, eu chego em casa,
quero ver minha noiva, quero ligar pra minha família, quero, sabe? E louco pra ir pro estúdio, pra trabalhar com trilha nas minhas outras coisas. Louco pra fazer isso. Aí eu faço isso segunda, faço terça, quarta-feira já começa aquela coceirinha assim que eu tô louco pra voltar pra estrada. Não vejo a hora de... Mas já tô louco pra tocar, pra fazer show, sabe? Então, cara, a minha vida tá conforme eu plantei... Esse é o flow, né? É feliz, né, cara? Conforme eu plantei, ela tá dividida da forma que eu queria. Assim. Parabéns, cara. Muito legal a sua história. Muito legal a forma que você enxerga a vida, a forma que você encara a vida. Me inspira muito. Que bom, obrigado, cara. Pô, é legal te conhecer mais ainda a fundo, né? E, cara, não são flores, né, cara? Tipo, lógico que não, cara. Lógico. Perrengue pra caramba, lógico. Eu trabalho pra burro, mas cara, Mas quando a gente ama o que faz, se encontra no negócio... É isso aí. Cara, putz. Ontem eu tava fazendo uma reunião, 2 filhas pequenas, era 9h30, eu tava saindo do escritório, feliz, falando, pô, que dia, cara, que legal. Cara, é isso aí. É porque eu amo o que eu faço, cara. E eu sei que muitas vezes o tempo que eu tô fora, mas também é por elas, é pro futuro, pra elas, pelo legado que eu quero deixar pras pessoas, por tudo, enfim. E aí, aquela coisa isso, de né? crescer, tipo, às vezes o show foi trimassa, mas, cara, teve uma música que eu achei que eu não toquei, que não foi legal que eu fiz, aí tu vê um stories que te marcaram, domingo chegando em casa, e tu vê, pô, cara, foi mais bacana do que eu imaginava. Isso aí que eu tentei funcionou. E aí, às vezes, eu vejo um texto, algum outro vídeo que me marcaram alguma coisa, e eu... cara, aqui eu já tô me repetindo, não tá tão legal isso aqui, vou tentar algo diferente, sabe? Aí eu já fico isso na cabeça, assim, sabe? No outro show eu tento melhorar, assim, sabe? Então, eu acho que essa busca, assim, é que é interessante, né? Isso que dá colorido à vida, né? Porque se tu estacionar, a vida fica em preto e branco e fica sem graça, assim, né? Total. Eu gosto de tentar melhorar, assim, sabe? Tô aberto sempre pra melhorar. Evoluir, sabe? né? Eu gosto de tentar ser dentro das minhas limitações. E isso é muito bom trabalhar com o Berto, que ele me dá essa possibilidade, entende? Me dá o espaço. Pra você criar, pra você Ele me dá a possibilidade experimentar. de eu tentar melhorar, sabe? De eu poder ajudá-lo em outras coisas, sabe? De tentar ser melhor no palco, tentar somar, entendeu? Que legal. Então pra mim isso é gratificante. Também é uma gasolina, né, cara? E, pô, tem onda ainda pra eu surfar, assim, muito, entendeu? Muito. Que legal. E se eu estiver saindo dessa onda, eu vou remar pra buscar. Pra continuar entendeu? nela. Exatamente. Exato. Muito bom. Ó, a produção já tá olhando pra mim ali. Nosso horário, por mim, eu ficava... Antes de acabar, a gente ir pra reta final, queria te dar um presente aqui, cara. Uma lembrança. Falar que você teve... Pra nós é uma honra você participar. Que maravilha. Esse aqui é uma lembrancinha pros nossos participantes aqui. Pra você nunca esquecer, cara. Pra você pôr, eu quis fazer até como uma forma de decoração. Não um troféu, mas uma decoração. Cara. Pô, muito pra você colocar num lugar e nunca esquecer que você fez parte da história. Você faz parte da história desse podcast. É um projeto que eu tô fazendo com muito carinho. Tô adorando fazer. E tô buscando e me vejo, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. É isso, né? É isso aí. Mas queria te agradecer a oportunidade de estar aqui com você, o seu horário na agenda. Dizer que eu já gostava de você, já te admirava. Hoje, te conhecendo mais ainda, aumentou minha admiração. Obrigado pela presença. Isso aqui é uma lembrancinha para você aí. Pô, te agradeço o carinho, agradeço o convite. Parabéns pela ideia do podcast. E obrigado pelo convite, porque... que nem eu te falei, quando o pessoal pensa em empreendedorismo, vai muito a questão do negócio mais tradicional, o investidor, não sei o quê. Mas realmente, cara, existem outras formas. Eu nem tipo, até fiquei surpreso com o convite, não me enxergava dessa forma. Mas, cara, nossa, é muito. Mas para mim é uma questão de sobrevivência e de viabilizar o meu ofício, entendeu? O meu trabalho. Então, caso não seja natural teu, tu tem que aprender no decorrer da caminhada para poder viabilizar teu trabalho. Total. Parabéns. E pra gente terminar, vou fazer a pergunta final aqui. Se hoje você encontrasse aquele garoto lá atrás que pegou uma guitarra pela primeira vez, o que você diria pra ele? Quer dizer, cara, segue com o teu foco porque vai dar certo. E mesmo quando der certo, tu vai entender que segue não sendo fácil e segue uma caminhada, mas segue um aprendizado, mas no fim vale a pena porque tu seguiu teu coração. É isso. É isso aí. Bom demais, Timê. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Valeu. Você é um vencedor. E mais do que isso, gente, tô falando aqui não é porque é só... Perdão. Não é porque... Imagina. Não é porque é meu amigo, não.
Mas eu nunca vi esse cara não falar com um fã, não receber um fã, não abraçar. Cara, eu conheci esse cara na internet, e a gente começou a trocar ideia. E aí, a hora que o Humberto marcou o show no Araújo, eu falei, cara, eu acho que ele falou, não, vem pra cá, vai ser um prazer te ter aqui, e não sei o quê. Fui pra lá, no outro dia do show, não sei se você vai lembrar, cara, a gente foi almoçar junto. Claro, claro. A gente foi almoçar junto, na frente do parcão ali. Isso aí. Ali perto, fui a pé, fomos a pé da casa dele, do apartamento dele. Isso aí. Entrei no apartamento, me apresentou o apartamento, me apresentou o Slash. É verdade. Lembra? É verdade. E fomos almoçar juntos, assim, um cara num coração sensacional. Então, tem um lema que eu sempre falo pro meu escritório, pra galera que tá comigo lá. Eu falo assim, ó, queira o bem, faça o bem, seja o bem, que o resto vem. Né? Então, acho que isso define muito você. Foi bom demais estar aqui com você. Obrigado a vocês que assistiram até o fim. Pô, curte, compartilha, ativa o sininho aí, segue a gente, vamos junto, que espero trazer muitas pessoas tão especiais como o Rota nas próximas aí, tá bom? Rota, brigadão. Valeu. Até a próxima. Valeu.